tarde, boa noite. Olha eu aí. Mais uma vez aqui na telinha aqui do dia a dia com o Cláudio. É isso? Gente, Cardoso desmonta incoerência no discurso da direita. Pô, olha que maravilha. Vamos escutar isso aqui que o seu Cardoso fala e logo depois eu vou ter o prazer de falar a respeito disso. Vamos lá comigo. O que me chama a atenção, Poit, não é você, mas eu vejo muitos bolsonaristas que a vida inteira passaram esbravejando que prisão domiciliar era um absurdo. Me lembro de ter ouvido Jair Bolsonaro dizer isto. Me lembro de ter ouvido Flávio Bolsonaro dizer isto. Onde já se viu? Aquele que é condenado tem que ir para a cadeia. Como é que vai lá para casa? Tem que parar com isto. Ora, e de repente essas pessoas se transformam em defensoras daquilo que nunca defenderam só porque algum dos seus passa por essa situação? O Brasil tem quase 1 milhão de presos. Quantos presos estão doentes e passando por situações semelhantes ou até mais graves que Jair Bolsonaro? E, no entanto, os bolsonaristas, aqueles que defendem esse tipo de postura, não colocam esse direito humano básico para essas pessoas como se só humano fosse Jair Bolsonaro. Os demais não são humanos. Nós temos que ser coerentes. Eu acredito realmente que a pena privativa de liberdade deve ser adequada às condições da pessoa, pouco importando se seja meu pai, meu parente, alguém que cometeu um crime, seja ele qual for, grave ou menos grave. Ou seja, nós temos que ter coerência nessas questões. Então, muitas vezes, eu até me lembro, Débora, de Jair Bolsonaro dizer que achava que Dilma Rousseff vai perder o mandato. Ele dizia, não, eu prefiro que ela morra de câncer, porque aí vai embora logo. Né? Isto é decente? Não é decente, isso é indecente. Ser decente significa tratar as pessoas igualmente, de acordo com aquilo que elas vivem, daquilo que elas são. Pouco importando se elas são presos comuns, que estão abarrotados nas cadeias. E note-se, Jair Bolsonaro tem condições prisionais muito melhores que 99% dos presos brasileiros. Tem celas que as pessoas não conseguem deitar, tem que revezar para dormir. E lá tem doentes, tem pessoas que são mal cuidadas, tem pessoas que são maltratadas. Mas para esses são bandidos que têm que morrer. Agora, o meu pai, aquele que foi ex-presidente da República, não, esse tem que ter. Por favor. Eu acho que tanto aqueles que estão presos num presídios, nos cadeões da vida, como Jair Bolsonaro, tem que ser tratados com dignidade humana. Isso tem a ver com ser humano, com respeito. Coisa que, infelizmente, Jair Bolsonaro e os que defendem não têm com as outras pessoas, só com os seus. Como se só alguns fossem humanos. Ou parafraseando George Orwell, que diz: todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais que os outros. Isso é próprio da mentalidade autoritária, que alguns são mais iguais que os outros, que outros não devem ter os direitos que eu tenho porque eu sou diferente e os outros não são seres humanos. É esta situação que me faz dizer, se provado que Jair Bolsonaro não tem condições de efetivamente cumprir sua pena na Papudinha, onde ele está, embora estando em condições infinitamente melhores do que 99% dos presos brasileiros. Eu defendo que ele seja colocado em prisão domiciliar, eu defendo que ele seja cuidado e tratado com dignidade, por mais que eu não goste do que ele falou ao longo da vida, por mais que ele tenha falado que o correto seria matar todas as pessoas de esquerda, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por mais que ele tenha homenageado torturadores, por mais que ele tenha defendido coisas que eu considero não civilizatórias e execráveis. Ele é um ser humano. Embora com as posições que tem, deve ser tratado com a dignidade que ele e os que defendem nem sempre dizem que os outros seres humanos devem ter. Parabéns. Parabéns. E eu vou falar aqui mais um pouquinho. Para mim, esse ex-presidente que está na Papudinha, ele, depois que ele falou essa desgracinha toda, fez tudo isso com mais de 900, né, 700, mais de 700 mil pessoas, se eu não me engano, que foi de arrasta para cima. Para mim, este senhor, ele tinha que passar pelo menos um ano da vida dele, no meio
de uns 30 dentro de uma cela. Ele dormia igual os outros, sem espaço, comer quentinha, como eles falam, quentinha. Ele tinha que passar por isso, porque o que ele fez foi desumano. Foi desumano. Mas eu defenderia isso também. Se não há condição, bota ele para cá. Aí eu pego um exemplo básico. Já viu quando num hospital os pacientes que estão com uma doença terminal, muitos não ficam com esses pacientes, mandam eles embora? Deveria fazer assim com ele. Vai embora, vai ficar lá. Porque na hora de gritar que bandido bom é bandido de arrasta para cima, na hora de falar que lugar de ladrão é na cadeia, ele tem que passar por isso. Agora ele está num resort, porque ele está sozinho dentro de uma cela, usando um fonezinho, se eu não me engano tem até televisão. Tem as coisas para ele direitinho lá dentro. Médico 24 horas, coisas que muitos presos não têm. Médico 24 horas, porque estão lá jogados na cela. Só sai quando estão em risco de verdade, em situação crítica. Ele não. Espirrou, tem que estar no hospital. Então, quer dizer, a fala do Cardoso foi muito bem explícita, muito bem colocada. Muito bem colocada. Porque nós temos que ter amor ao próximo. Mas eu tenho esse modo de pensar. Não quer dizer que eu não tenho o amor ao próximo, eu tenho. Mas ele tinha que passar pelo menos um ano, né, guardado no meio de muitos ali, e depois ir para casa, para ele aprender a viver, a valorizar quem está lá dentro e quem está aqui fora. Não é isso? Porque só o importante é ele. A família Bolsonaro, para essa família aí, só o importante é esse líder. Não é isso? Mas vamos que vamos. Né? Eu sei que esse vídeo não vai agradar muito e vai ter mais pessoas que vão sair do canal que nem estão fazendo. Mas é a realidade. Porque se vocês não gostam de ouvir a realidade, não façam com que a realidade chegue a vocês. Vocês têm que acordar para a vida. Os direitos são iguais para todos. Direitos são iguais para todos. Mas nem todos têm essa oportunidade. Um forte abraço. Fique com Deus. Se quiser deixar seu like, agradeço. Seu comentário, agradeço. E vamos que vamos. Bota aí o papai para fora aí, que já tá na hora, porque o negócio tá feio. Vai. Fui.